Então, irmãos, queria compartilhar essa mensagem. O pastor Cláudio ele me fez o convite, né, para trazer a mensagem aqui. E assim que ele falou comigo, já me veio já essa mensagem aqui na mente, né? Eu creio que foi o Senhor direcionando. Eu quero contar um pouco como que surgiu essa mensagem aqui, né? Comecei a fazer os estudos de Hebreus 6, e ali em Hebreus 6 a gente tem 6 tópicos ali que o escritor de Hebreus ele menciona. Sobre arrependimento de obras mortas, sobre a fé em Deus, a doutrina dos batismos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. São 6 tópicos. E eu fiz todo esse estudo, busquei os textos que falavam a respeito desses temas, e com isso eu tive esse entendimento aqui com o resumo de todos aqueles textos lá. Eu tive essa compreensão. A gente sempre ouve falar, né, no nascer de novo, que Jesus chama nós para morrer, né? Mas eu não tinha essa total compreensão do que era isso. Aí, com esses textos, o Senhor me deu essa revelação, né? Eu creio dessa forma, que foi o Senhor que me mostrou, sobre essa questão do homens celestiais. Que quando Jesus ele fala assim, vocês devem morrer, o que ele está falando? Ele está falando que a sua natureza terrena deve morrer, mas ele não é uma morte que se acaba, mas você nasce um homem celestial, nasce um homem guiado por Deus, né? E esses textos, esse estudo, a gente vai falar bastante sobre isso. E eu queria começar lendo um texto que a gente vai dar a introdução para esse assunto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 50, que diz assim: Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. O homem terreno a gente sabe bem como é que é, né? O homem terreno a gente conhece quem é o homem terreno. Então, só a gente olhar para o espelho que a gente identifica, a gente olha para o lado, a gente conhece o homem terreno, conhece as falhas do homem terreno, os erros do homem terreno. Mas agora a gente olha para o homem celestial e a gente vê todas as obras que esse homem celestial fez, que é o nosso Senhor Jesus. Ele é esse Adão, o último Adão. Ele é o espírito vivificante. Depois de Adão, todos nós somos terrenos, né? E esse homem terreno, a gente conhece as limitações do homem terreno, as doenças que existem no homem terreno, todas isso a gente conhece, né? Agora a gente está em busca desse homem celestial, do homem celestial gerado em nós, né? E aqui o texto ele fala isso, né? Que o primeiro homem da terra é terreno e o segundo homem é do céu. Como o primeiro é o homem terreno, tais também os demais homens terrenos. E como é o celestial, tais também o celestial. Aí continuando. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aí esse texto aqui ele fala a respeito disso, né? Que assim como nós trouxemos a imagem do que é terreno, nós devemos trazer a imagem do celestial. E a imagem do celestial está no nosso Senhor Jesus. Ele é o nosso exemplo. É nele quem nós matamos a nossa velha criatura para então gerar o homem celestial. E a gente vai ver o que esse homem celestial ele faz. Qual é a diferença do homem celestial para o homem terreno? E a própria palavra vai nos mostrar o que é isso. E aqui ele dá um alerta aqui, né? Isto afirma, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Aqui ele está falando dessa questão de você nascer de novo, para você herdar o reino de Deus. Mas a gente precisa entender também que essa questão da carne e sangue, que no milênio as nações elas vão entrar como carne e sangue, né? Aqui ela está falando de herdar o reino de Deus no sentido de reinar com Cristo. Para reinar com Cristo, carne e sangue não vai reinar com Cristo. Mas a gente precisa nascer
um homem celestial em nós. O Cristo, né, em outras palavras, é o Cristo sendo gerado em nós, para que a gente possa, então, fazer as mesmas obras que Cristo fez, né, gerando o Cristo em nós. Aí um outro texto que fala, a gente vai ver uma abordagem, quando Jesus ele falava com Nicodemos, ele falava a respeito disso. Está lá em João 3, 2 ao verso 10, capítulo 2, do 2 ao verso 10. Diz assim: Este de noite foi ter com Jesus e disse-lhe: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Podemos, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Aqui Jesus ele está conversando com Nicodemos e falando que é necessário o homem nascer de novo. E Nicodemos ele partiu para a visão terrena, ele não estava entendendo. Eu posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Aqui Jesus diz assim: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Se a gente somar esse texto, aquilo que a gente viu lá, que de Adão todos nós somos terrenos, porém em Cristo todos nós somos celestiais, então o texto está dizendo que é nascido da carne é carne, o que é terreno é terreno, o que é nascido do Espírito é Espírito. E para a gente nascer do Espírito, somente através de Cristo, somente através de remissão de pecados, né, o batismo nas águas, a gente vê tem todo aquele processo de arrependimento, a gente crê no Filho de Deus, crê que ele morreu, crê que ele ressuscitou ao terceiro dia, e que através dele nós recebemos, então, perdão de pecados. A gente é batizado nas águas, e através da obediência, o Senhor, ele derrama o seu Espírito sobre nós, né, que lá em Atos diz que o Espírito que é concedido àqueles que lhe obedecem. Então, o Espírito Santo é derramado aos filhos que obedecem, através da obediência. Então, nós somos selados com o Espírito. Aí o Senhor distribui os dons, né? São 9 dons que é manifesto na igreja. E então a gente começa, então, o homem terreno, por exemplo, a gente pega o homem terreno, se eu dizer assim para você, ó, vai lá e impõe as mãos sobre tal pessoa e ela vai ser curada. Mas se você é um homem terreno, é bem provável que não vai acontecer nada. Né? Pode até ter um alívio ali, de repente, da pessoa se sentir melhor, mas o homem terreno, ele não pode fazer essas coisas. Agora, o homem espiritual, ele tem o próprio Deus habitando dentro dele. Então, muda completamente. Então, quando alguém estiver doente, e você for lá e orar pela pessoa, impor as mãos sobre ela, você tem que saber que agora, em Cristo, você é uma nova criatura, um homem celestial, e o poder de Deus está em você, o próprio Deus está habitando em você. E isso muda completamente o cenário. Aí a gente vai começar a ler os textos onde os discípulos faziam milagres, faziam sinais, o próprio Senhor Jesus ressuscitava mortos, fazia todas essas obras mediante o Espírito de Deus que estava nele. Claro que ele era o Filho de Deus, mas ele se fez como homem, se fez semelhante a nós, e assim como aconteceu com ele, deve acontecer com a gente. Assim como ele foi batizado por João Batista, com um batismo de arrependimento, logo depois veio o Espírito de Deus como pomba sobre ele, então ele foi revestido com o Espírito, assim também é o processo do seu corpo. É necessário o batismo de arrependimento, porém agora em nome de Jesus, né, a gente vê essa transição em Atos 19, quando Paulo está orientando ali os discípulos de João, perguntando para ele o que eles foram batizados, e Paulo fala assim, os discípulos falam, nós somos batizados com o batismo de João, que é o batismo de arrependimento, né? E Paulo fala assim, aquele batismo que vocês foram batizados era o batismo para que vocês crescem no que vinha após João Batista. Agora, nesse batismo que a gente vai fazer, é o batismo
daquele que já veio, o Cristo, que ele nasceu, aí ele conta, né, o evangelho, e vai lá e batiza os discípulos de João novamente, porém agora em nome de Jesus, e quando Paulo impõe as mãos sobre os discípulos de João, eles recebem o Espírito de Deus, e eles também recebem os dons, a gente vê ali que é manifesto os dons de línguas e profecias, eles falavam em línguas e profetizavam, né? Então a gente começa a entender ali o homem espiritual sendo gerado nessas pessoas, a gente vê que isso acontece através da imposição de mãos. A gente vê o Senhor Jesus impondo as mãos, curando, então é uma ferramenta, isso é uma ferramenta, é um dos tópicos que está lá em Hebreus 6, que fala sobre imposição de mãos. Se os irmãos tiverem interesse, uma outra oportunidade, a gente pode estar trazendo esses assuntos, que é bem interessante, assim, que ele fundamenta a nossa fé, né, a base, a gente vê que são os pilares do evangelho, são esses 6 tópicos que falam sobre isso, né, sobre arrependimento de obras mortas, a fé em Deus, doutrina dos batismos, doutrina da imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Então, disso tudo é um resumo de todo o evangelho, está nesses 3 tópicos, né, esses 6 tópicos. E é importante a gente estar com a mente alinhada nisso e com a compreensão correta, e a gente permitir que o Senhor nos use, né? Quando a gente conhece a palavra dele. A palavra mesmo diz, né, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando você ouve essas palavras, né, que a própria palavra de Deus mostrando que você tem o poder para manifestar os mesmos sinais que Cristo manifestava, então isso muda tudo em nós, né? Isso dá, eu sinto essa mudança em mim, né? Esse mudar da mente, muda algo em nós e a gente fica confiante, né? A gente fica, não sei se aconteceu com os irmãos, mas algumas vezes existia as pessoas doentes ao meu redor, né, o que acontece comigo, existiam essas pessoas doentes ao meu redor e eu ficava naquela hesitação, será que eu oro, será que eu faço alguma coisa, né? E isso muda tudo quando você tem essa convicção de que o Espírito de Deus habita em você. Você tem, vai lá e põe as mãos, claro que existe a questão dos dons, né? Mas enquanto os dons não são manifestos, a gente usa a nossa fé. A fé, ela tem poder para todas as coisas, né? A gente vê Tiago falando assim, se existe alguém doente entre vós, chama o presbítero, e a oração da fé curará o enfermo. Então a gente vê que a oração da fé, ela tem poder para curar os enfermos, né? Então aqui a gente viu aqui sobre Nicodemos e sobre o que nosso Senhor Jesus estava falando para ele, sobre o nascer de novo. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Quiserem comentar alguma coisa, fica à vontade, tá? Em Lucas 9, aí dando sequência ao assunto, Lucas 9, 23 ao 25 diz assim: dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Aqui, somando com aqueles outros textos que a gente viu, negue-se a si mesmo. É negar o quê? A concupiscência, os desejos da carne, matar o nosso eu, crucificar, né? Jesus ele vem assim, tome a sua cruz. Para que a gente precisa de uma cruz? O que o nosso Senhor Jesus ele fez com a cruz? Ele foi crucificado numa cruz. Assim como ele foi crucificado, ele mostra que nós devemos crucificar o nosso homem também natural. Dia a dia, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perder. Então, quem quiser salvar a sua vida, vai perder a vida terrena. Aqui ele fala de morrer, né? Matar o homem terreno e gerar o homem celestial. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Aí ele fala, né, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma. Os irmãos já tinham essa compreensão sobre o homem celestial? Pode falar, pastor Carlos. À vontade. É muito interessante isso aí, né? Porque você vê que você está galgando, você está subindo degrau por degrau, mostrando o caminho para chegar até esse homem celestial, até essa estatura, né? Chegou num ponto muito interessante aí, que é a questão da cruz. Muitos de nós, eu não sei se eu já comentei isso com os irmãos aqui, mas muitos de nós, às vezes, pensamos que a nossa cruz, às vezes é a nossa esposa que é muito enjoada, às vezes é nosso filho que dá trabalho demais,
às vezes é o nosso marido que não faz nada com nada, às vezes é os problemas diários ou problemas da vida que a gente está passando. Então a gente pega e atribui isso à cruz, mas isso não tem nada a ver. Cruz não é problema, cruz não é fardo, cruz é renúncia. Então, fazendo um gancho com o que o pastor Grace está falando, para alcançar a estatura do homem celestial, é necessário fazer uma renúncia. Aquele que quer vir após mim deve renunciar-se a si mesmo, renunciar a tudo aquilo que possa te prender e desviar do foco de cegar a estatura de um homem celestial. É só isso que eu queria acrescentar, pastor. Amém. Isso que o irmão falou aí me fez lembrar de um outro texto que Paulo fala assim, ele está falando a respeito da ressurreição, né? E ele diz assim, se Cristo não ressuscitou, então a nossa fé é vã. Então vamos comer e beber, porque em breve a gente vai morrer. Aqui, o que quer dizer? Então, se não existe Cristo, essa é a mentalidade da maioria das pessoas, né? Vamos aproveitar a vida, vamos viver, vamos comer e beber, porque em breve isso aqui vai acabar. Então, aí, só que Paulo ele usa isso com o intuito de falar sobre a ressurreição, né? Então, se Cristo não ressuscitou, então é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação. Então, vamos comer e beber, porque em breve nós morreremos. Mas se Cristo ressuscitou, então a gente tem que fazer o oposto, é o negar, é não viver da forma que a gente quer, né? É dizer não para a nossa carne. A gente sabe que é errado, né? O Senhor ele tem os mandamentos. Teve um certo rapaz que perguntou para Jesus, mestre, que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Aí você conhece os mandamentos? Ele fala, conheço. Então, faz isso e viverás. Então, a gente vê que os 10 mandamentos ali é a regra para que o homem venha herdar a vida eterna. Isso Deus vai cobrar das nações, esses mandamentos, eu creio que não vai cobrar os 10, mas ele vai cobrar os 5 ali, que é amar o próximo como a si mesmo, né? Não roubar, não mentir, isso vai ser cobrado das nações também. Mesmo Ô, elas não pastor, conhecendo, que é a lei da consciência. o senhor falou agora um ponto-chave interessante na vida desse jovem. O que ele não fez? Jesus desafiou ele a fazer algo, a renunciar a algo. O que ele não fez? Ele não renunciou. E pelo fato dele não renunciar à riqueza, que ele era um jovem muito rico, ele era riquíssimo. A palavra diz que ele era riquíssimo. Aí Jesus falou: renuncia, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Só que ele não renunciou, ele não abraçou a cruz. Ele continua com o homem terreno, né? Ali era a divisão entre homem terreno e homem celestial, né? Ali, para ele, pode ser a gente vê que a riqueza ela não é o problema, mas o amor ao dinheiro é que ela vê o Senhor Jesus conhecia o interior de cada um, né? Então ele sabia que o coração daquele rapaz estava na riqueza. Então, ele precisava renunciar aquilo para que ele viesse a ser salvo, né? Aí continuando, em João 14, verso 12. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto de meu Pai. Olha só esse texto aqui é chave para a nossa vida, né? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Cara, se a gente fizer as obras que Jesus fez, já são obras maravilhosas, né? Ressuscitar mortos, expulsar demônios, curar enfermos, tudo isso o nosso Senhor Jesus fez. Ele falou, aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Mas como o homem terreno vai fazer as obras que Jesus fez? Não tem como. Agora, o homem celestial sendo gerado em nós, então nós vamos fazer sim a obra que o nosso Senhor Jesus fazia. E outras maiores fará. A gente sabe que essa questão dos maiores, ela vai apontar lá para o tempo do fim, onde as testemunhas vão fazer água se transformar em sangue, fazer fogo descer do céu, vão lançar quantas calamidades, quantas catástrofes ele desejarem, né? Isso o texto diz. Então são coisas maiores que o nosso Senhor Jesus não fez quando ele estava aqui. Mas ele curava enfermos, expulsava demônios, ressuscitava mortos, e tudo isso ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. O que eu quero gerar nos irmãos com esse estudo aqui? É que você é um homem celestial. E que nós podemos fazer isso aqui.
Nós podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. Existem alguns irmãos que não acreditam nisso, né, que isso vai ser só para as duas testemunhas, mas o Espírito de Deus está aqui, está em nós, né? E a gente vai ver que tem textos que falam assim que Deus, através das mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto dos lenços, levarem lenços deles aos enfermos e eles serem curados. A gente vê, é Deus pelas mãos de Paulo. O Deus continua sendo o mesmo. Paulo não está mais aqui. Quem está aqui hoje? Estamos eu e você. Então, Deus, através das nossas mãos, ele quer continuar essas obras. E a gente vai ver que essas obras, elas têm uma importância. Para que fazer milagres? Para que fazer sinais? Tem um objetivo, e a própria palavra vai nos mostrar qual é o objetivo de ter esses sinais. É para comprovar a palavra do Senhor. É para comprovar que o Senhor, qual que é a mensagem que a gente tem que levar para as nações, para os povos? É arrependimento. A palavra não mudou, continua sendo arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Isso a gente vai pregar para todos, seja a igreja ou a nação, a mensagem é essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que o Senhor está mandando? O que o Senhor está avisando? Que as regras do Senhor vão vir para esse mundo. E aqueles que não estiverem em conformidade com as leis de Deus vão ser tirados da terra. Os maus, os ímpios, vão ser eliminados da terra. Então, se a gente sabe essas coisas, a gente precisa anunciar essas coisas para as pessoas, para todos, né? Para os maus e para aqueles que são bons. Maus e bons, a gente precisa anunciar isso. Para quê? Se você roubava, como João Batista pregava, se você roubava, não roube mais. Se você tem duas túnicas, reparte com quem não tem. Se você tem alimento, faça da mesma forma. O que Deus ele quer de nós? Quer que nós sejamos justos. Hoje nós estamos num mundo de injustiça. E o que o Senhor quer de nós é que nós sejamos a gente seja a justiça em tempos de injustiça. Que as nossas obras brilhem diante dos homens e que isso seja dado glórias ao nosso Deus. Né? Tem um texto que fala isso, acho que Marcos fala, que as vossas obras glorificam o vosso Deus que está nos céus. Então, são através das nossas atitudes, não é do nosso falar, não é no nosso... não é apenas do falar, mas é no demonstrar no natural, de que nós somos homens transformados. E isso são obras que vão evidenciar para as pessoas que você é diferente. É aquilo que o irmão falou na questão da palavra no início, né? A gente começa a dar a palavra, falar, vou fazer isso, me comprometo com tal coisa, e acaba não fazendo. Isso aí acaba gerando um efeito contrário em nós, né? A gente precisa dar importância, dar o valor para aquilo que a gente fala. Se eu me comprometo com você em tal coisa, eu vou cumprir. Nem que eu me arrependa depois que eu falei que eu ia fazer, mas eu tenho que fazer porque eu falei que eu vou fazer. Né? Porque a gente vê que o nosso Deus, ele zela pela palavra dele. Assim também nós precisamos zelar pela nossa palavra. Né? Para a gente ser iguais de comportamento. Aí, continuando, Gálatas 5, 16 ao 26, diz assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E essa questão da lei, é necessário explicar um pouquinho sobre essa questão da lei. Olha só que interessante. Vamos pegar um exemplo de um financiamento. Você comprou um imóvel financiado e você tem lá 30 anos para pagar. Aí você pagou 5 anos e você veio a morrer. O que acontece com esse financiamento? Os irmãos sabem o que acontece? Pode responder aí. Naturalmente, o financiamento vai acabar, né? Se isso tiver alguma cláusula ali que vai passar para os herdeiros, né? Mas, normalmente você morre, as dívidas que você tem acabam. Esse exemplo da lei é a mesma coisa. Se vocês são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Por quê? Porque vocês já mataram a sua carne. Então, se vocês já mataram a sua carne, a lei já não tem mais poder sobre vocês. Porque agora vocês são superiores à lei. Não porque a lei deixou de existir, que a lei continua existindo e Deus vai cobrar a lei de todos os homens, seja aqueles que conhecem e aqueles que não conhecem. E é interessante a gente saber, né, entender essa compreensão que eu não tinha.
Foi depois de eu analisar os textos e ver, nossa, agora eu entendi o que é essa questão da lei. Pode falar, meu Marcos, à vontade. Nossa, eu demorei também para entender isso aí, viu? Nossa, parece que, não sei, mas graças a Deus tem. Ai, não lembro quanto tempo, não, mas já tem um tempinho. Aí que eu fui entender sobre a lei e a graça, sobre sombras e realidades, um pouco tempo para cá, né? E a morte de Cristo, o que a cruz, né, na morte dele, o que fez por nós. O livro de Hebreus eu não conseguia compreender ele, Gálatas muito menos, porque na mesma hora que falava a lei, né, em Gálatas, em outros textos falava que não, em Gálatas falava que não, né, em outros, guarda os mandamentos, guardar a lei, né, aí eu falava, gente, mas que lei? Aí uns mandam guardar, outros não, como é que faz esse negócio? É confuso mesmo, né? Nossa, mas foi difícil, mas graças a Deus. Glória a Deus. Alguém mais quer falar alguma coisa? À vontade. Vocês já tinham essa compreensão sobre a lei e sobre a lei e graça, né? Se vocês são guiados pelo Espírito, então se a gente só faz a soma de tudo que a gente viu, essa pessoa que é guiada pelo Espírito, ela já matou a sua carne. Então, se ela já não está mais vivendo sobre a carne, a lei já não tem mais poder sobre ela, porque ela morreu. Então, a partir do momento que a sua carne morre, a lei já não tem mais domínio sobre você. Pode falar, pastor, à vontade. É muito interessante essa questão aí que você trouxe da lei, porque, assim, as obras servil da lei, para nós, já não tem mais valor. Mas agora, os mandamentos, eles são perpétuos. Os 10 mandamentos é perpétuo. Mas as obras servil da lei já não cabe na graça. Era o que Paulo estava tentando explicar para os Gálatas. Olha, essas obras servil aí, passou. Cristo já cumpriu todas elas lá no madeiro. Agora, a gente sabe e entende que os mandamentos continuam. Você tem que continuar sem matar, sem roubar, sem adulterar, sem fornicar, sem cobiçar, né? Esses são os mandamentos que Deus deu, que bastava o povo guardar eles de todo o coração e meditar neles, porque quando você pega para meditar nesses mandamentos, você fica o tempo todo em vigilância, você não vai cobiçar a mulher do teu próximo. Por quê? Porque está com o mandamento, não cobiçará. Você não vai dar mau testemunho, você não vai difamar o nome do Senhor. Por quê? Porque lá está escrito, não difamarás o nome do Senhor, não dirás falso testemunho, não vai mentir, entende? Então é essa questão. Para alcançar esse patamar do que o Senhor está trazendo aí, o pastor Grace, tem que ter uma compreensão disso, para alcançar o patamar do celestial, né? Porque Verdade. se alguns de nós, mesmo assim, por impulso, ainda mente, o certo é não mentir mais. Se os nossos olhos ainda nos fazem tropeçar, dá um jeito de arrancar eles. Mas não arrancar literalmente, dá um jeito de santificá-los. Se a tua língua te faz tropeçar, se você é fofoqueiro ou fofoqueira, e isso está te afastando dos caminhos do Senhor, então você tem que observar isso aí. Sem observar esses mandamentos, dificilmente você alcança o patamar do celestial. Você vai viver no carnal, vai viver na carne, vai viver como homem natural, porque quando fala a carne, está falando sobre homem natural, aquele que é nascido de homem e mulher. Diferente de nós hoje, que para a glória do Senhor Jesus Cristo, nascemos do Pai, pelo Filho, pela unidade do Espírito. Amém. Pode falar, irmão. Amém. Graça e paz a todos. Graça e paz. Cheguei Graça aqui agora. e paz. Graça e paz, pessoal, tudo bem? Eu tenho um questionamento aqui com relação a pessoal que é adventista, né? Essas pessoas, elas literalmente, né? Quando você está se falando, né, de obras da lei, né?
E a palavra de Deus, ela fala em Gálatas, né? Que aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Essas pessoas que guardam essas insistem, né, em viver, elas ignoram, né, talvez por ignorância, né, muitos, né, e outras porque acreditam que isso seria, no caso, né, isso seria, no caso, uma forma, né, forma que da pessoa realmente se aproximar de Deus, né. Então, no caso dessas pessoas, né, a minha dúvida é essa, né? Elas não estão, no caso, né? Debaixo das obras da lei. Deixa eu entender. O senhor perguntou sobre as pessoas adventistas que ainda guardam o sábado, que fazem observação do sábado. Porque lá eles não se circuncidam, né? Lá eles não sacrificam. Mas eles observam o dia de sábado, né? Isso, no caso... Essa é a pergunta. Isso não seria, no caso, isso não seria algo, uma espécie de circuncidar-se novamente? Vou deixar o pastor Grace te dar a resposta. Então, essa questão Depois do sábado, só guardar o sábado, eles dão muita ênfase no sábado, mas e os demais mandamentos? É necessário cumprir todos. Do não cobiçar, não adulterar. Todos eles são importantes, né? E a gente deve guardar. O que eu tenho um entendimento sobre o sábado? O sábado está lá em Isaías 56. Eu entendo que é uma questão de galardão. Lá em Isaías 56 diz assim: eu vou dar um nome melhor entre filhos e filhos daqueles que guardam o meu sábado. E ele está colocando essa coisa lá para o futuro. Ele não está jogando lá para trás. Está falando assim, daqueles que vieram para a minha aliança e guardaram o meu sábado. Porque a gente tem que entender que, como diz em Daniel, que o inimigo ele vai mudar os tempos e as leis. E ele mudou, né? O que era para ser sábado, o descanso, mudaram para o domingo. Hoje todo mundo descansa o domingo como um dia principal, mas na verdade, se a gente fosse cumprir desde a criação, seria o sábado, seria um dia ideal para descanso, né? Mas a gente vai ver que, assim, existe uma questão espiritual também sobre o sábado, assim como tem na revelação de pai e mãe. Por exemplo, no sábado diz assim: lembra-te do sábado para o santificar. O que eu entendo do espiritual? Lembra-te lá do milênio, porque o milênio é a figura do sábado. Então, lembra do milênio e santifique para você entrar nele. É o que o mandamento diz: lembra-te do sábado para o santificar. Mas a gente tem um mandamento também de pai e mãe: honra teu pai e tua mãe, para que se aumente os dias sobre a terra. A gente pode levar, poxa, tá falando do meu pai e minha mãe terreno. Tá. A gente tem que honrar sim nosso pai e nossa mãe terreno. Mas também tá falando do nosso pai celestial. Quando você honra os mandamentos, então você está honrando pai e mãe, né? Nosso Deus está se fazendo o papel de pai e mãe. Ali em Efésios 5, a gente vê Cristo, ele deixando pai e mãe para se unir com a igreja. E Paulo diz: grande esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. A gente vê a figura do nosso Senhor Jesus ali como filho, deixando pai e mãe, mostrando então que o mandamento de pai e mãe tem duas vertentes, né? Tem o nosso pai e nossa mãe terreno, e também tem o nosso pai celestial. O sábado eu vejo que é da mesma maneira, assim como ele tem uma figura espiritual apontando para o milênio, mas também eu vejo que se a gente tirasse o sábado para buscar mais o Senhor, aí entra no individual de cada um, né? Não vai ser como o adventista ensina, que se você não guardar o sábado, você vai para o inferno. Não, é uma questão de cada um. A gente vai ver que Deus ele vai dar um nome melhor entre filhos e filhas. O que eu entendo? Então, é uma questão de galardão. Se você quiser, tiver tempo, tiver como descansar o sábado e buscar o Senhor para fazer o bem, né? Curar os enfermos, fazer o que Jesus fazia, né? Jesus fazia isso no sábado. Ele impunha as mãos, curava enfermos, fazia oração, buscava na palavra. Então, tudo isso vale para a gente fazer no sábado, com o exemplo do que o nosso Senhor Jesus fez no sábado. Ele fazia isso, né? Pastor Carlos, pode falar, com vontade. É isso mesmo. Só complementando aqui. Jesus, ele chama os fariseus de hipócritas. Por quê? A gente falou um pouco disso na aula passada, na reunião passada. Porque eles falavam sobre a guarda do sábado, mas eles mesmos não faziam da forma correta. E ainda adicionaram, como é que foi o nome que a gente deu lá na segunda-feira? Eles fizeram emenda à Constituição. Emendaram leis lá no sábado para não poder andar, não poder fazer nenhuma obra servil, sendo que
A próprio mandamento está lá, lembra-te do dia de sábado para o santificar, né? Guardar o sábado não é você ficar em casa de perna para cima, sem fazer nada, sem poder ferver um leite, sem poder... Jesus mesmo fala, você não tira lá seu jumento da estribalia, da água para ele, então não é errado você guardar o sábado, desde que você faça a observação de uma forma correta. Você santifique o nome do Senhor na sua vida por intermédio do dia de guarda. O que é que você vai fazer? Isso que o pastor Grace falou. Exemplo, jejum, oração, missão, evangelismo. Você tirar o dia para fazer essa guarda, para fazer essas observações, fazer essas obras em prol do reino, você está guardando e santificando o sábado, porque aquele dia ali as pessoas às vezes vai acostumar e vai, opa, hoje é dia do irmão passar. Opa, hoje é dia do irmão estar orando por mim. Opa, hoje é dia de eu estar orando e jejuando pela vida de tal irmão. Está entendendo? O problema é a observação da lei que Paulo falava, se você vai observar a lei, então o necessário é que você cumpra toda ela. Ali está falando do mandamento servil, que era sacrifício, circuncisão, tudo aqueles 613 mandamentos que foram adicionados ao verdadeiro mandamento, que são os 10. Agora, a observação do sábado, igual o pastor falou, vai de cada um, desde que faça da maneira correta, com sabedoria. Entende? Então, não é errado você guardar o sábado, o errado está em você pregar a salvação por intermédio do sábado. Agora, você dizer que o sábado é o selo de Deus, você dizer que você tira do Espírito de Cristo aquilo que é de Deus. Você atribui ao sábado, a um mandamento da lei, aquilo que é de Deus. O Espírito é o selo, né? Falar que, por exemplo, a marca da besta é a mudança lá no dia de guarda, né? Isso aí a pessoa que fez isso aí, ela tá delirando. Ela não entende nada do reino, nem das escrituras, né? Então, é isso aí. Amém. Pode falar, irmão. Então, o que eu entendi, né? Que o meu entendimento do sábado, né, em relação a isso é Hebreus 3:4, né? Que aponta para o milênio, e como você falou aí, tem a ver com guardar as obras da fé, né? O ato de se santificar, né? Que aí, no meu entender, não é algo, né? Tipo, como a gente escolher apenas um único dia da semana para fazer essas coisas, né? A gente pode fazer e deve fazer todos os dias, né? Diferente do que o sistema religioso vai estar enfatizando, né? Se apenas nesse dia. Quando, na verdade, todos os dias, né? São importantes para que aí entra aquilo que diz lá em Romanos, né? Para uns, um dia mais especial que outros, que a gente não deve julgar, né? Essas pessoas, né? E, se não me engano, Romanos 14, né? Que vai falar sobre isso, né? Uhum. Mas, assim, em geral, estaria apontando para o milênio e para a guarda da fé. Uhum. Então, é isso. Que tudo é uma questão de observação. O que os judeus não faziam antes, se eles não fossem lembrados? Se não houvesse toque de trombeta, ninguém ia para o tabernáculo, irmão. O pessoal ia ficar trabalhando. Eles se esqueciam de Deus. No hiato de tempo ali, eles voltavam para suas lavouras, para suas colheitas, para sua vida cotidiana. Se não houvesse toque de trombeta para preparar eles para a expiação e tabernáculo, eles se esqueciam. Então, essa questão. Eles trabalhavam o tempo todo, se preocupavam em enriquecer, se preocupavam com as coisas da terra, coisas materiais. Tanto é que no cerco de Jerusalém, a maioria deles estava cheio de ouro na barriga. Porque o medo deles da invasão lá do cerco era perder a riqueza. Aí o que eles faziam para não perder a riqueza? Engolia. Aí os árabes, junto com os romanos, quando pegavam, partiam no meio para poder pegar o ouro que estava dentro da barriga deles. Então, assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas você não santifica o sábado, você santifica a Deus no sábado, por intermédio da sua vida. Por isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus, que eles estavam fazendo
de uma forma totalmente errada, porque Deus não estava sendo santificado através da vida deles pela guarda deles do sábado, entende? Amém? Amém. Show. Essa mesma figura a gente pode aplicar ela para o jejum. A gente pegar o jejum não é só passar fome, né? Deus não quer que a gente só passe fome, eu estou me santificando passando fome. Não é isso. Se a gente for ver lá em Isaías 58, ali ele fala assim, quando vocês cobrirem o nu, quando vocês saciarem o faminto, então a luz de vocês vai ser como a luz do meio-dia. A vossa luz vai brilhar. Quando o quê? A gente faz, sim. Deus quer que a gente, sim, faça o jejum, né? Essa luta contra a carne existe através do jejum, né? Quando você nega ali o alimento, você está lutando contra si mesmo, né? Se você consegue lutar contra a fome, que é um sentimento, que é uma sensação forte em nós, você vai conseguir resistir a outras tentações que virão sobre você também, né? Então, através do jejum, isso vai ser um exercício. Mas Deus não quer que a gente faça só isso. O jejum, ele quer que a gente tenha obras de justiça também, né? Estender a mão. Não adianta a gente fazer jejum falando mal dos outros, fazendo jejum pensando mal do outro, né? Então, a gente precisa fazer o bem, precisa fazer o que é justo, fazer o que é certo diante de Deus. Então, a nossa luz vai brilhar diante dos homens. Eles vão ver, a gente vai ficar fazendo jejum, ficando triste, assim como os fariseus faziam, né? Eles faziam jejum e ficavam com aquela cara triste, de coitado, tô aqui passando fome. Mas não Eles praticava ficavam a justiça, a Eles fé e a ficavam misericórdia. querendo mostrar que estavam jejuando, né? Eles abatiam o rosto. Por isso que Jesus chamou eles de hipócrita, tá vendo? Então, pessoas que permanecem dessa forma, irmão, pastor Grace, sem observar o que os mandamentos e o que a fé nos manda fazer, continua na mentira, continua na calúnia, continua difamando o nome do Senhor, sabe? Continua sem observar o que os mandamentos nos manda fazer, porque às vezes, eu não matei ninguém, eu nunca matei, mas na sua mente, quantas pessoas você não já desejou a morte? Quantas pessoas você não já desejou que morresse na sua mente? E Deus, quando ele for julgar, ele julga foro íntimo. No livro das obras está tudo lá, pensamento, fala e obra servil, está tudo anotado. Então, o metanoia, essa transformação para alcançar o que a palavra do Senhor está nos trazendo hoje, pela vida do pastor Grace, o metanoia, essa mudança para poder alcançar essa plenitude celestial em nós, é a gente observar que a palavra falou não é não, não faça. Se você fizer, você perde galardão ou fica de fora. Então, observe, olhe, pratique, viva. Amém. Glória a Deus. Então é isso aí, irmãos. É uma soma de tudo, né? Você entendendo essas coisas, fica bem mais... Tão bom a gente ter essa Só, clareza do conhecimento perdão, de Deus, pastor né? Grace, mas só um testemunho, irmãos. Só um testemunho rápido. Mas isso é para a glória de Deus, para a glória de Deus. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu não falo com vocês aqui dessa forma como um hipócrita. Para a glória do Senhor Jesus Cristo, desde de 2 anos para cá que eu tive esse contato maravilhoso com essa palavra que transformou a minha vida. Essa palavra do Evangelho do Reino, sabe? Eu não falo mais mentira, irmãos. Eu cheguei a ser um homem viciado em pornografia. Então hoje eu posso ensinar uma pessoa a se libertar disso, sem hipocrisia no meu coração, sabe? Hoje eu posso ensinar uma pessoa a não mentir mais, sem hipocrisia no meu coração, sabe? Então, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que pegar essa palavra, absorver ela e aplicar ela em nós. Aplicar, sabe, essa palavra. Para a gente não viver como hipócritas. Você fala, mas você não vive. É por isso, irmão Marcos, que eu te mandei aquele áudio ontem lá no grupo sobre o profeta sem honra. Porque os da tua casa te conhecem. Os da tua casa sabem como você cresceu. Sabe os altos e baixos que você já passou. Então, a sua profecia lá, por mais verdadeira que seja, não tem valor. Porque o próprio Senhor Jesus disse que não há profeta sem honra, senão em sua própria casa. Agora, em outro bairro, em outro estado, em outra cidade, você pode ser um grande atalaia do Senhor, mas dentro da tua própria casa são outros que virão para colher esses frutos. São outros. Você rega, você plantou a semente,
O Espírito rega, mas outra que vai vir para colher. Então, irmãos, essa palavra que está sendo nos dita aqui hoje, e essa que o pastor Grace está trazendo sobre o homem celestial, então não sejam hipócritas. Principalmente se você é um homem de negócio, uma mulher de negócio. Tome muito cuidado para você não tropeçar nesses mandamentos e fazer com que o nome de Deus não venha a ser santificado pela sua vida. Se você falou sim, é sim. Se você falar não, é não. Se passar disso, vem do maligno. Amém. Glória a Aleluia. Deus. Glória a Deus. Continuando, irmãos, aqui o texto, então aqui a gente vê essa questão de ser guiado pelo Espírito. Quem é guiado pelo Espírito não está sob a lei, né? Que são, essas leis vai levar a gente para todas as obras da lei, né? O Cordeiro. A gente entende que isso é sombra de uma realidade, mas a gente vê que aqueles 10 mandamentos que foram parar em pedras, a intenção do nosso Senhor é de gravar na mente e no coração do seu povo na nova aliança. Então, aquelas leis continuam sendo as mesmas, porém agora escritas no coração, na mente e no coração através do Espírito. Então, essas leis vão reger a humanidade durante a eternidade, né? Por exemplo, assim, se a gente pegasse os mandamentos de Deus, de não mentir, a partir de hoje o homem decidiu não mentir mais. A gente já teria uma diferença aí no nosso meio, né? Os políticos tinham que ser mais honestos, já não ia poder mentir sobre o que eles iam fazer. Ia dar uma mudança no mundo. Agora, sim, a partir desse momento, o homem decide, então, não roubar mais. Vamos aplicar esse mandamento aqui. Esse mandamento é bom para a gente, sim. A gente não acredita na Bíblia inteira, mas esse mandamento aqui faz sentido para a gente. Vamos aplicar o não roubar aqui. A gente já estaria assim, caminhando já com o paraíso. Opa, agora eu já posso sair com o meu celular na rua, já posso deixar meu carro aberto e comprar pão e deixar tudo aberto no carro. Já está em um outro nível de humanidade, né? Só com 2 mandamentos, ó, não mentir e não roubar. Agora vamos fazer o homem guardar mais um mandamento, que é o não matarás, não assassinarás. Então você vai sair na rua agora, ninguém mais vai te matar, porque o homem agora ele vai guardar esses mandamentos. Já não tem mais guerra. Ainda existem outros deuses, ainda existe idolatria, mas a humanidade já é transformada com 3 mandamentos. Isso eu falo isso para a gente ter uma noção, assim, do que são os mandamentos de Deus, do que isso causaria na humanidade. E no reino milenar, esses 10 mandamentos vão ser obedecidos. Então, por isso que vai ser um reino de justiça, paz e alegria. Por causa dos mandamentos de Deus. Por isso é tão importante a gente entender a importância desses mandamentos. O mundo vai ser transformado por causa deles, né? A gente entendendo isso, a gente consegue dar tão mais valor, que parece tão palavras vazias, não matarás, não furtarás, mas isso é tão distante da nossa realidade. Mas é esses valores que nós hoje devemos empregar em nós, né? Nós temos que ser essas pessoas transformadas. Por exemplo, qual que é a vontade do nosso Deus? É de nos transformar, de nos revestir de imortalidade. Mas se a gente estiver podre por dentro, como é que o Senhor vai revestir a gente de imortalidade? Nós ainda tendo defeitos da carne ainda. Então, por isso que a gente precisa lutar para ser guiado pelo Espírito, como diz a palavra lá, como Jesus disse, é dia a dia negar a si mesmo. Então não adianta eu venço hoje eu lutei contra a pornografia, lutei contra a cobiça, glória a Deus por isso, mas amanhã o desejo vem de volta, a vontade vem de volta, a gente precisa lutar até a gente alcançar, então, a eternidade. Esse é um trabalho, enquanto a gente estiver nessa terra, como o texto diz aqui, porque a carne milita contra o espírito. Eles são opostos entre si. A carne que é uma coisa, o espírito que é outra. E o espírito contra a carne. Então não tem uma concordância. E a gente só vai conseguir fortalecer o espírito através de jejum e oração. A receita para o homem espiritual. Agora pensa, nós somos homens celestiais, mas a gente não ora. Como é que pode se manter um espiritual desse jeito? Assim como o nosso Senhor Jesus, ele se apartava para orar, ficava muito tempo orando, a gente precisa buscar isso também. E é difícil, irmãos, buscar ter essa vida de oração, é luta. É carne e espírito. A gente quer, poxa, eu tô cansado, eu tô com preguiça, eu tô com fome. Mas a gente precisa lutar contra nós mesmos e buscar o reino de Deus, né? É verdade isso aí, você falou. É muito difícil. É né? difícil. Principalmente... Carne e espírito, né? Principalmente, além dessa dificuldade, né, que bate, né, às vezes aquela preguiça, né?
e a gente precisa lutar contra isso, é a dificuldade, é a vida que a gente vive, né? É conciliar, né, com, às vezes, né, quem tem, eu não sei aqui, né, quem trabalha, às vezes, 8 horas, né, 10 horas, né, de conciliar, né, conciliar uma vida de oração, de santificação, né, então, às vezes, a gente tem que sacrificar algumas coisas, né, determinadas Verdade. escolhas, né, para poder estar se mantendo nesse caminho, né. Se a gente olhar para a vida de Daniel, Daniel ele tinha os principais cargos lá do reino, né? Ele era um homem muito ocupado. Ainda assim, ele orava 3 vezes por dia, né? Fazia as orações, o sacrifício dele, né? A gente precisa olhar para essas pessoas, né? Para esses irmãos da fé, e aí a gente seguir, né, o que eles fizeram também e aplicar na nossa vida. Pode falar, pastor, à vontade. Verdade. Desculpa, irmão, desculpa te Imagina, interromper de novo, pastor Grace. Mas é que essa questão da oração, devido a ensinamento, né, que a gente recebeu lá atrás, a gente pensa que a oração que agrada a Deus é aquela que você dobra o joelho e passa 5 horas ali orando. Não é isso. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que Deus não é menino, que a gente, quando for orar ao Pai, para a gente ser direto na oração. Você vai orar de manhã? Ora pela vida da irmã Marta. Você vai orar à tarde? Ora pela vida do pastor Grace. Você vai orar à noite? Ora pela paz de Jerusalém. Então, assim, você não precisa orar pela irmã Marta de manhã, de tarde e de noite. E a oração que você fez pela irmã Marta hoje, amanhã, só de você pensar nela, você virar para Deus e falar: Deus, lembra-te da irmã Marta. Deus, lembra-te do pastor Grayson. Lembra-te que ontem eu apresentei a vida do teu servo diante do Senhor, que o Senhor possa mover as tuas mãos sobre a vida dele. Então, assim, a questão o Deus, ele gosta de uma oração direta e objetiva. E ele ainda fala, Jesus ainda fala, entra para o quarto, fecha a porta e ora ao Pai que está em secreto e seja direto, seja objetivo. Mas comece como? Aí Jesus vai dar o modelo. Começa invocando o nome do Senhor, começa exaltando, depois você santifica o nome do Senhor e vai fazendo todo o passo a passo que é dado ali na oração do Pai Nosso, seguindo o modelo da oração do Pai Nosso, né? Mas assim, sem ficar fazendo rodeios da presença de Deus. Esse é que é o problema. É que toda vez que fala que você tem que ser uma mulher de oração ou um homem de oração, as pessoas pensam que é só passar 2, 3 horas com o joelho dobrado no chão. Não. É em espírito também, conectado com Deus. Às vezes você está no ônibus, você abaixa a cabeça ali um pouquinho e conecta o seu espírito. O Senhor Jesus deu para nós o acesso ao Santo do Santo o tempo todo. Você pode entrar e sair do Santo do Santo agora. Entende? É isso. Amém? Só esse acréscimo. Glória a Deus aí, pastor, Sim, glória a Deus. essa palavra, viu? Porque, vou ser sincero, serve de ensinamento, né? Eu acho que cada dia eu aprendo um pouco mais, né? Principalmente sobre a questão oração, né? Que é muito importante, né? A gente ter esse entendimento, né? Por exemplo, né? Eu acho que isso impacta muito. Eu sou uma pessoa muito dispersa, né? E eu tenho essa dificuldade, né? Às vezes, pensa numa pessoa, é um defeito meu, né? Eu tô orando por uma pessoa, daqui a pouco eu pulo oração para outra pessoa, sabe? E eu acabo dispersando. E, eu acho que é uma questão pessoal, né? Muito pessoal. Mas eu gostei aí da dica, né? Que o pastor deu, né? De importante, né? Porque às vezes a gente precisa ser mais objetivo, né? E eu acabo não... se a gente não é objetivo, né? Tanto no... A gente que está aqui, né? Trazendo a palavra, né? Se eu não consigo ser objetivo aqui, eu também não vou conseguir ser objetivo na oração. Então, algo que a gente precisa, vai treinando, né? Vai se aprimorando, né? E a própria palavra diz que a gente não deve usar de vãs repetições, né? Tá lá em Mateus, né? Verdade. É isso que o pastor Klaus falou ali, quando ele falou ali de lembra-te, né, da irmã, né? A gente vê isso na própria palavra de Deus, né? Deus tem a palavra dele, ele fala todo o contexto ali no livro, de repente está no outro livro, ele dá só um gatilhozinho para te levar para outro lugar. É como se a gente estiver orando também, né? A gente só dá aquele, ó, irmão, lembra lá, Senhor, lembra da irmã X, né? Lembra da irmã tal.
O Senhor já sabe que tudo aquilo que você falou, tudo aquilo que está no capítulo lá, ele já sabe. Mas por causa daquele gatilho ali, ele já está, né? E é interessante essa forma. Porque essa forma de pensar eu vejo o próprio Senhor aplicando na palavra dele, né? Não sei se os irmãos já perceberam isso também. Bem interessante, né? É verdade. Então, continuando a leitura, então, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei, né? Diz assim, ora, as obras da carne são conhecidas e são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Lembra lá como, quando o texto diz que carne e sangue não vai herdar o reino? Carne e sangue é isso aqui, ó. É prostituição, impureza, lascívia. Se isso aqui está em nós ainda, a gente precisa orar ao Senhor, buscar mais o Senhor na oração, no jejum, na santificação, porque essas coisas, o nosso espírito venha prevalecer sobre a carne, e essas obras da carne não venham estar em evidência em nós. Porque se elas estiverem em evidência em nós, então a lei que não está sobre aqueles que são guiados pelo Espírito, mas se nós estamos com algum fruto da carne, a lei ela está em vigor para nós. Então é necessário, por isso que a gente vai ver para a própria igreja, para as 7 igrejas, o Senhor Jesus está dizendo assim, arrependa-te, até que eu venha. Ele está dizendo assim para a própria igreja, que já ouviu o evangelho, já conhece a ele, mas ele diz assim, arrependa-te das suas obras e volte para as obras do início. Arrependa-te até que eu venha. Então existe um alerta, porque a gente sabe que o negar a si mesmo é dia a dia, e tem dia que a gente acaba tropeçando. A gente precisa lutar, é necessário existir a luta contra a carne. A gente não pode aceitar essas coisas. E aqui diz o texto, né? Não herdarão o reino o que tais coisas praticam. E isso é muito pesado. Se a gente for parar para pensar sobre isso aqui, é muito pesado. E realmente é pesado. Mas aqui diz assim, ó, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Por quê? Porque essas coisas são os que são guiados pelo Espírito, vive dessa forma aqui, ó, com amor, com alegria, com paz, com longanimidade. Pode estar a tempestade que for na sua casa, na sua vida, nas dificuldades, mas você tem alegria no Senhor, você sabe em quem você confia. Você pode estar faltando comida na sua prateleira, mas você sabe que o Senhor é quem te sustenta. Então, essa é a diferença. Né? O amor, a alegria, a paz, a longanimidade, bondade. Esses são os frutos do Espírito que nós devemos buscar, são esses frutos aqui. E contra essas coisas não há lei, porque quem vive dessa forma são os guiados pelo Espírito. Mas quem segue guiado pela carne, ó, está sobre a lei, os que essas coisas praticam, e o resultado disso é, não herdarão o reino de Deus. Então é muito sério. A gente conhece tantas profundidades, né, sobre as 2 casas de Israel, sobre as festas, sobre tantas coisas maravilhosas que o Senhor tem nos revelado, mas se a gente errar nessa simplicidade aqui, ó, não adianta a gente saber todas essas coisas. Essas coisas, em vez de nos ajudar, vão ser usadas contra nós. E é muito sério isso. A gente precisa levar isso a sério, né? No nosso dia a dia, buscar mais o Senhor com mais intensidade. E buscar agradar o Senhor em nossa vida. Aí, continuando a leitura. E os que são de Cristo Jesus crucificam a carne, com as suas paixões e com a concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixando possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Alguém levantou a mão? Pode falar, pode ficar à vontade. Foi eu, pastor. Desculpa, eu te incomodando de novo. Irmãos, essa passagem de Gálatas, ela nos traz algo muito maravilhoso. Por quê? É uma confirmação do cristão que recebeu o Espírito Santo, que nasceu de novo. A confirmação é esses frutos, é esse fruto com todas essas ramificações geradas dentro dele. Você não pode escolher uma só ramificação. Se você tem o Espírito de Deus, se você nasceu de novo, essas ramificações desse fruto tem que ser gerada em você. Por exemplo, a longanimidade. Eu já falei para os irmãos aqui o que é uma pessoa longânima.
Se você antes, no mundão, praticando aquelas obras da carne que está mais acima ali, se você antes ali no mundão, você era pavio curto, agora você tem que ter a habilidade de se esticar, a habilidade de ser tardio em irar. Isso é longânimo, e Deus é longânimo. Ora, que Deus ira o tempo todo, mas a mão dele ainda não pesou sobre os homens ímpios. Por quê? Por causa da igreja que está aqui ainda, fazendo a obra que tem que ser feita. Mas na hora que cumprir todas as coisas, aí o homem ímpio vai receber o juízo de Deus. Por quê? Porque o tempo de longanimidade, o tempo de se esticar de Deus, arrebentou. Entende? Então, é uma das maneiras de você saber e ter a certeza que o Espírito habita em você, é se essas ramificações têm brotado no teu coração. Se você antes não amava, você agora tem que amar. Se você antes, cadê? Cadê o fruto do Espírito? Ó, se você, aqui, ó, se você não amava, você deve amar. Se você era uma pessoa triste, agora você tem que ter alegria. Se você vivia fazendo guerra, agora você deve fazer paz. Se você tinha o pavio curto, agora você tem que ser longânimo. Se você não sabia o que era bondade, agora você tem que fazer a bondade, ser benigno para com as pessoas, aquela pessoa que se compadece pela vida, pelo outro. Qual que é o outro? Bondade. Ó, se você não era fiel, agora você tem que ser fiel. Porque o Espírito não pode habitar em você plenamente se você não for fiel, se você não for manso, tá vendo? Se você não tem domínio próprio. O que é o domínio próprio? É a habilidade de controlar todos os impulsos do teu corpo. Todos os seus impulsos. Então, tá aí a dica. Amém, glória a Deus. Esse texto aqui é muito profundo, antes de a gente parar para analisar dessa forma assim, como até disse na aula passada que a gente estava fazendo na segunda-feira, é espremer a laranja e tirar o suco dela, né? É ler esse texto aqui e meditar em cada coisinha que está aqui, fica muito profundo, né? Aí aqui, esse texto de Romanos 7, ele vai falar um pouquinho sobre a lei, ele vai dar um outro exemplo agora como o marido, né? Aí diz assim: porventura ignorais, irmãos, pois fala aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ele faz uma pergunta. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Então, vocês morreram relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus, porque quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. A gente sabe que através da morte, através do pecado, vem a morte, não através do pecado a morte tem o domínio em nós. Agora, porém, libertos da lei, como a gente é liberto da lei? A partir do momento que o homem terreno morre. Estamos mortos para aquilo que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Porque se a gente morreu, realmente a lei já não tem mais domínio sobre nós. Mas para a gente permanecer assim, a gente precisa ter um caminho de obediência, um caminho de fidelidade com o Senhor, né? De guardar os mandamentos, buscar a santificação, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E aqui a gente vê esse exemplo, aqui é tão profundo esse exemplo quando a gente conhece as duas casas, né? Que a lei tem domínio sobre o homem, sobre toda a sua vida, aí ele dá o exemplo da mulher. A mulher casada está ligada pelo marido enquanto ele vive. Então a gente vê essa questão da antiga aliança. Quem casou com o povo de Israel lá no Monte Sinai? Foi nosso Senhor Jesus quem casou com o povo de Israel. E lá ele deu os 10 mandamentos. Aí quando ele veio, nasceu como homem, ele é o mesmo marido que casou com aquele povo lá. Aí quando ele foi crucificado, então o marido morreu. Então aquela aliança que existia, acabou. Então,
Se o povo de Israel agora se unisse com outro homem, eles não seriam considerados adúlteros. Agora o Senhor, ele se fez um novo homem, né? O homem espiritual. Matou o homem terreno, o homem espiritual foi gerado, e agora tanto Israel quanto a casa de Judá e a casa de Israel podem se unir com o Senhor em um só corpo. Mas todos precisam morrer. Cristo mostrou o caminho. Ele nasceu como homem, matou o homem terreno, surgiu o homem celestial, e assim também, de igual modo, nós devemos fazer para que nós sejamos puros e limpos diante do Senhor. A gente precisa morrer. E ser gerado o homem espiritual em nós. Então, nós seremos como Cristo, e nós seremos cristãos de fato quando isso acontecer, quando aqueles frutos estiverem sendo reais em nossas vidas. A gente vê a questão do amor lá, em 1 Coríntios 13, Paulo fala só sobre o amor. E aquilo ali é o essencial, né? O amor é eterno. Toda a ciência vai passar, os dons vão cessar, mas o amor é eterno. Então, esse amor que vai ser gerado para a eternidade. Né? E aqui é tão profundo, depois a gente conhece isso, né? Conhecendo as 2 casas, a gente entende esse mistério que existe aqui dessa questão do marido, né? Então, aquela aliança foi anulada porque o marido morreu, mas agora a gente pode se casar com o Senhor novamente através de uma nova aliança. Mas antes ele fala assim, vocês precisam morrer. Morra, é necessário nascer de novo para se casar comigo. E essa questão do casamento é muito séria, né? Porque tem que ser analisado caso a caso, tem que ver os 2 lados. Porque, assim, entra uma questão de consciência, né? Para uma orientação, assim, de casal. Mas o que a gente entende, o que a gente vê, é que a maioria está ensinando errado. Né? E por ensinar errado, acaba gerando um julgo sobre as pessoas e elas se sentem ao ponto de abandonar a fé, né? Porque não compreende direito. Né? E isso é triste, né? Mas realmente acontece isso aí. E essa coisa a pessoa só vai entrar em paz quando ela realmente conhecer o evangelho genuíno e conhecer a palavra com mais profundidade, né? Por exemplo, essa questão aqui do homem celestial, é algo assim que se a pessoa ela parar para meditar, essa é uma palavra assim que vem falado comigo durante muito tempo. Assim, sempre eu sou impactado por ela em buscar esse ideal, né? Esse homem celestial ser gerado em nós. E essa compreensão, eu tentei deixar de uma forma simples, né, de homens celestiais, para a gente entender essa virada que acontece, né, do homem terreno se transformando em um homem celestial. Então, esse homem celestial vai ser revestido de imortalidade. Primeiro, se transforma agora, né, no hoje, na nossa carne. A gente precisa ser homens celestiais, para então o Senhor vir e nos revestir de imortalidade. Então, primeiro é necessário tratar o nosso ser terreno, embora na carne, não militando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Né? E a gente precisa já colocar esses valores em prática hoje, como reis e sacerdotes, né? Hoje, sacerdotes do Senhor, né? E futuramente reis, vamos dominar junto com Cristo aí sobre as nações. E glória a Deus, né? A gente entender essas coisas. É muito gratificante. E é por isso que desperta em nós esse desejo de falar mais, né? Eu, depois que eu conheci essas coisas, eu falei, eu preciso falar disso, eu não posso ficar quieto. Eu preciso compartilhar isso com outras pessoas. Né? E assim o Senhor mesmo vai gerando isso em nós. Né? Mas falou alguma coisa? Não ouvi. Tem gente que não aceita, a gente fala. Tem um pastor no YouTube, eu até ouvi alguns vídeos dele, eu esqueci o nome do canal. Até quando eu estava aí buscando isso, mais compreender, né, eu buscava muito sobre isso. Aí apareceu ele lá. Gente, se vocês verem que tristeza. Olha, teve casos lá, que eu leio muitos comentários, outros falam, fulano suicidou porque não suportou tanta dor, não suportou tanto cargo. Outros, teve um caso lá na época que eu estava lendo, um homem lá, ele se jogou na frente de um caminhão. A outra mulher pulou da janela de um ônibus. Então, isso nossa, e ele põe assim um medo, uma tempestade tão grande sobre a vida das pessoas que vivem dessa forma, que se separaram, que consolidaram um segundo casamento, mas não conhece a vida de cada um, igual o pastor aí está falando, o pastor Grace aí, igual o senhor está falando. Então, cada caso tem que ser examinado, né? E não, eles colocam aquela afirmação assim, tão contundente,
está destruindo várias vidas. Aí, quando eu comecei a entender, eu falei, não, esse trem aí também não tem lógica, sabe? Eu chorava de tristeza de ver o comentário das pessoas sendo destruída assim, nossa, de uma maneira tão... covardia, sabe? E aí eu nunca mais ouvi, eu até esqueci o nome, mas, nossa, é muito triste a gente ver isso. E, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente hoje compreende, a gente tenta falar, a gente fala, mas muitos não querem, prefere ficar naquilo ali que está, como se diz, só na letra. Como eu era, só lia ali e não lia o resto. Lia, mas não entendia. Então, hoje, sempre foi da mesma forma. As pessoas dão uma lida superficial, não entende. E, às vezes, até a gente que quer entender, mas a gente tem que ter igual a gente faz os estudos, a gente tem que ter uma pessoa que tem mais conhecimento para dar direção para a gente compreender melhor a palavra. E, em primeiro lugar, que o Espírito Santo que habita em nós, que faz com que compreendemos a palavra do Senhor corretamente. Mas, isso é muito, muito triste, é só estudos em cima de estudos mesmo. Irmã, é como a irmã falou, né, e o pastor Grayson falou aí sobre a questão de nascer do Espírito, né? Eu acredito que essas pessoas ainda não nasceram de novo, apesar de estar ali, né? Elas vivem ainda na caducidade da letra, né? Então, elas não têm um entendimento sem o Espírito, que a palavra de Deus fala, que é o Espírito que vivifica, né? Então, se a gente, se não houver o entendimento ali do Espírito, né? A pessoa não vai entender. Então, ela leva aquele ensino, aí esse ensino acaba, né? Torcido, pode destruir vidas, né? É sangue inocente, né? Sangue derramado, e Deus, ele vai cobrar, né? Então, é muito triste também, eu fico muito triste com isso, né? E eles não aceitam de jeito nenhum. A maioria não aceita, entendeu? Infelizmente, aprendeu errado, né? E segue assim, né? É verdade. Maria fala, né? A maioria da pregação que a gente vê por aí nós estamos na graça e a lei já passou. Mas se a gente continua vivendo na carne, a gente está sobre a lei ainda, né? Como a gente viu na própria palavra que nos mostra, né? A gente precisa frutificar ter os frutos do Espírito em nós, né? Se a gente manifestar as obras da carne, então a lei continua em vigor, embora a gente conhecendo Jesus, a gente está sob o domínio da lei ainda. E essa é interessante, né? Esse entendimento do homem celestial, eu acho que é muito claro da pessoa entender realmente o que é terreno e o que é espiritual, né? Aí, continuando a leitura, 2 Coríntios 10, 3 e 5, diz assim, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e todas as altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A gente entender, né, a questão da obediência. O resumo desse texto aqui é a obediência a Cristo, entendendo os mandamentos, entendendo o que é um homem celestial, quais são os frutos, o que a gente está lutando, né? Embora na carne a gente não vai manifestar aquelas obras da carne, mas sim o Espírito, né? E essa questão dos frutos do Espírito é a obediência que Deus quer de nós. Marcos 16, 15 e 20. Ele disse: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, aqui a gente vê, né,
a ordenança que Jesus dá, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Quem rejeitar a mensagem, infelizmente, já ouviu a mensagem de arrependimento, já está sabendo que vai vir o reino de Deus, de que ele precisa mudar. Se ele não mudar, a consequência o que é? A condenação. Ele já foi avisado. Aquelas pessoas que receberam o evangelho foram avisadas, elas não têm desculpa de não saber o evangelho, né? Claro que tem que ser pregado da forma correta, porque hoje as pessoas querem falar assim, você aceita Jesus? Eu aceito Jesus. Como se fosse algo tão... Eu aceito Jesus. Mas não entende o que vem após. Na verdade, a gente não tem que aceitar Jesus, a gente tem que seguir a Jesus. Jesus diz, quem quiser vir após mim, ele está chamando a gente para seguir ele, não para a gente aceitar ele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, né? Que fica um evangelho mais, né, sem sentido. Você aceita Jesus, aceita. E o cara não entende muita coisa, não entende essa questão do negar a si mesmo. Com certeza Deus vai ter um peso diferente para essas pessoas que não receberam o evangelho corretamente, né? Mas a gente precisa levar o evangelho dessa forma aqui. Falando sobre o reino de Deus está vindo, que precisa o homem mudar, precisa produzir fruto de arrependimento. E esses sinais vão seguir. Aqui a palavra diz, se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aí eles foram e pregaram, né? E tendo eles partido, pregando em toda parte, cooperava o Senhor com eles, o Senhor. E confirmando o quê? Através de sinais, confirmando o que eles iam pregando. Confirmando a palavra por meio de sinais. Olha só, por que é necessário ter sinais no nosso meio? Para confirmar a palavra que a gente está anunciando. E a gente precisa estar alinhado para que tudo isso venha cooperar. Senhor, como é que o Senhor vai cooperar conosco se a gente estiver pregando de forma errada? Por isso que a gente vê que os dons hoje tá tão escasso, a gente vê o poder de Deus no meio da igreja. Alguns têm que precisar forçar, precisa fingir, precisa contratar a pessoa, esse aqui foi curado. Porque não tem, por quê? Porque não está andando conforme o Senhor quer. A gente vai ver lá que lá em Atos 3, a gente vai ver que em Atos 2, as pessoas vendiam suas propriedades e colocavam aos pés dos apóstolos. E eles repartiam entre eles de igual modo. E já no capítulo 3, eles vão lá na porta do templo, lá da Formosa, eles encontram lá um coxo, e Pedro fala assim, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Mas como assim eles não têm ouro nem prata, sendo que no capítulo anterior, todos eles estavam vendendo as propriedades e entregando nos pés deles. Vamos fazer isso hoje para ver o que acontece. Vendendo essas propriedades, colocar no pé dos apóstolos de hoje, né, dos pastores. Vai virar em fazenda, em rebanhos, como a gente vê aí, né? Então, não está segundo a vontade de Deus. O que eles dividiram entre si. E Pedro vai lá, não tem ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Então, a gente começa a ver os sinais do homem celestial assim. O homem terreno não consegue fazer isso, levanta e anda. Mas nós, com o Espírito de Deus em nós, frutificando no Espírito, a gente vai orar e as coisas vão acontecer. Ide por todo mundo, isso é para todos. Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Né? Todos nós temos esse chamado de pregar o evangelho. E se impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. A gente precisa utilizar esse recurso que o Senhor deu para nós. Com o entendimento de que você é um homem celestial, agora você vai impor as mãos sobre o doente e com fé você vai orar. Então, como disse Tiago, né? Não adianta a gente pedir para o Senhor se a gente não crê. Você vai crendo e ora, Senhor, que seja curado em nome de Jesus. Eu estava pregando uma mensagem parecida com essa aqui, dezembro do ano passado, se eu não me engano. Eu estava falando sobre o poder de Deus, né? Que o poder de Deus, ele não vem... A gente não tem que falar... A próprio texto diz, né? Que a palavra de Deus, ela não consiste em sabedoria e de conhecimento. Não é apenas isso. Não é apenas mostrar para você que tem 7 peças, apenas falar que tem 2 casas de Israel, que tem um plano, tem um milênio. A palavra não é só isso. A palavra, ela acompanha também de poder de Deus. Então, é necessário ter o poder de Deus em nosso meio. Através de sinais, vai confirmar toda essa sabedoria, mas a palavra de Deus não é só isso. Ela tem que vir acompanhada de poder. E a gente precisa buscar isso, buscar em oração, buscar no Senhor, e que, através disso, o nome dele venha ser glorificado, através das curas, através dos milagres, né? E no dia que eu preguei essa mensagem, tinha uma irmã lá com a perna quebrada, e a gente fez essa ministração na manhã, teve uma outra ministração à tarde, e à tarde a gente deu as mãos para orar, e o Senhor curou a perna dela na nossa frente. Uma perna quebrada foi restaurada 100%. Né? Fora outras coisas que aconteceram lá, também de curas. Então, a gente teve uma evidência diante de nós, assim, uma perna sendo curada na nossa frente. E o Senhor, ele quer fazer isso. Eu vejo que aquilo ali, o Senhor, ele quer
fazer isso em nosso meio, mas a gente precisa também estar andando conforme a vontade dele, entendendo que nós somos homens celestiais, e que através de nós o Senhor quer nos usar. Ele quer usar as nossas mãos para curar essas pessoas, para que elas venham te ouvir. Muitas vezes a gente vai levar essa palavra e não é ouvido, porque muitas vezes ela não é acompanhada de poder. Mas o Senhor, ele quer te usar também no poder, na imposição das mãos, como ele ensinou. Impõe as mãos sobre o doente, e eles vão ficar curados. Ajude aquele que está com necessidade. Não tem comida em casa. Vai lá, você tem um pouquinho, divide lá, e aí com certeza ele vai te ouvir o que você tem para falar. Então são através dessas coisas que a gente vai conseguir alcançar as pessoas, através dos frutos. As pessoas precisam ver a diferença em nós, para que então a gente venha a ser ouvido, né? E é tremendo a gente entender isso, e isso com certeza o Senhor, ele vai trazer uma alegria em nosso coração, assim, coisas... o que a gente, é o que eu busco, sabe, irmãos? Ter esse contato com Deus, de fazer a obra dele, né? Permanecer obediente, né? Na oração, buscando também a santificação e também ministrando essas obras, essas curas e o evangelho sendo espalhado de forma genuína, né? A gente precisa ver aqui qual que é o objetivo que a gente precisa ver hoje. A gente precisa encontrar irmãos que pensem igual a nós, levar a mensagem e levantar uma igreja assim como a gente vê em Atos. Os dons sendo ministrados entre todos, né? Cada um recebendo um dom, cada um sendo útil na igreja. Hoje nós estamos todos dispersos, nós estamos começando a se reunir. Aqui a gente está fazendo uns trabalhos aqui na região, aqui, mas é muito difícil. Eu já fui em muitas casas levar a palavra e pouca coisa aconteceu. Assim, eu digo, de pessoas que permaneceram com a gente, né? Então, eu vejo que é um trabalho muito difícil. Mas a gente não pode desanimar. Mas a gente precisa ter o desejo de ir à frente, de ir avançando, né? Se a gente crê mesmo na palavra, a gente precisa mover, a gente precisa se mexer. E glória a Deus por tudo, né, por tudo que é gerado, né? Que a nossa vida realmente venha glorificar ao Senhor. Aí, continuando a leitura, a gente já tá terminando. 1 Coríntios 2, do 1 ao 5. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, em temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então aqui a gente vê Paulo dizendo que ele decidiu não saber nada, mas que ele anunciou o Cristo crucificado, e através dos sinais do poder de Deus, é claro, ele falou sobre o reino de Deus, né, a palavra de sabedoria, mas também teve a confirmação de poder, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então é necessário a gente carregar a mensagem do Evangelho, né, o reino de Deus, como a gente conhece, a igreja, nações, o território, mas também é necessário o poder de Deus estar junto conosco. E se isso não tem acontecido hoje, saiba que o Senhor, ele quer te usar. O Senhor, ele quer me usar, quer te usar para que a gente venha avançar nesse reino, porque o nosso tempo é hoje. O tempo da gente frutificar para o Senhor é hoje. A gente não pode ficar esperando aparecer as duas testemunhas para a gente começar a frutificar. A gente precisa frutificar hoje. O nosso tempo é agora. A gente pode amanhã não acordar. A gente pode, né, partir já para o seio de Abraão amanhã. A gente não sabe. É o Senhor quem sabe. Né? Então, por isso a gente precisa estar frutificando hoje, buscando o Senhor e crescendo, expandindo o reino, né? Que é um reino eterno que não vai passar. Se a gente crê nessa mensagem, a gente precisa falar isso. E com clareza e com limpeza de coração. A gente não está fazendo isso para buscar dinheiro. Eu não quero saber de dinheiro, mas por exemplo, a gente vê tantos pastores pregando e com mensagem de prosperidade, não sei o quê. Eu não quero saber de dinheiro, eu quero saber da palavra sendo pregada. Eu quero saber do reino de Deus avançando através da minha vida. E é uma luta contra mim mesmo, né? Porque o desejo existe, mas muitas vezes eu acabo caindo na rotina do dia a dia e fico naquele peso, nossa, mas eu preciso fazer algo, eu não quero viver na mesmice. Eu quero trabalhar para o Senhor. E não é algo fácil, porque a gente precisa lutar contra nós mesmos. Entra a questão da carne e espírito. Né? Mas a gente precisa estar com isso em mente para buscar
e crescer na graça e no conhecimento do Senhor. 2 Coríntios 12:12. Pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Olha só, as credenciais de Paulo foram sinais, prodígios e poderes miraculosos. Qual é a credencial do nosso chamado? Assim como Paulo teve as credenciais, nós também temos nossa credencial. Se a gente não tem, a gente precisa buscar, né? E lá em Tiago diz, se você tem falta de sabedoria, peça ao Senhor, mas peça com fé. Senhor, eu quero levar sua palavra, Senhor, sinta esse chamado em mim, eu quero levar sua palavra, eu quero que a minha vida seja um livro aberto, Senhor, para as pessoas. Então comece a trazer a justiça onde tem injustiça. Nós estamos vivendo num reino de justiça, nós precisamos ser justos. O Senhor sempre cobrou dos fariseus isso, vocês praticam a lei, vocês conhecem a verdade, mas o essencial vocês não fazem, que é a justiça, a fé e a misericórdia. E aí isso é importante. O conhecer também é importante, mas se a gente conhece e não faz o que tem que fazer, a gente acaba caindo no mesmo erro dos fariseus. E a nossa justiça, se a nossa justiça não exceder muito a justiça dos fariseus, de modo nenhum a gente vai herdar o reino de Deus. A gente precisa praticar fé, misericórdia, a justiça, a fé e misericórdia. E também conhecer a verdade, né? Honrar a Deus acima de todas as coisas. E amar o próximo. A justiça, a fé e misericórdia. Misericórdia e justiça é com o nosso próximo. Vamos dar uma passadinha aqui mais pra gente. A gente já está acabando já. Romanos 15, 18, 19. Porque não ousei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aqueles que a Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e de prodígios, pelo Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhança até Lírico, tenho divulgado o evangelho de Cristo. Olha só o que acontecia aqui, ó. Porque não ousei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio. Olha só. Por meio de sinais, Paulo tinha o objetivo do quê? Para conduzir os gentios à obediência. Por palavra, por obras, por força de sinais e prodígios. Então a gente vê que esses sinais acontecem para quê? Para conduzir os gentios à obediência. Então é necessário que exija esses prodígios e sinais no nosso meio, para que as pessoas, porque a gente está rodeado do quê? A gente sabe que tem eleitos e tem nações. Os eleitos, ao ouvir a mensagem da fé, eles creem, mas as nações precisam ver sinais. Como as nações vão saber que esse Deus é de verdade? Pô, tem tanta religião aí, por que eu vou crer que o seu Deus é o Deus verdadeiro? Muitas vezes eu já escutei essa pergunta, por que a sua religião é verdadeira? Através de palavra, por obras e força de sinais, isso vai ser confirmado. A gente tem a história da viúva, lá de Elias, e Elias foi lá e transformou o azeite e a farinha, né, ela fez lá o pão para Elias e aconteceu como Elias tinha dito. E até então não tinha acontecido normal, né? Mas quando Elias foi lá e curou e ressuscitou ao filho, seu filho ou a filha dela, acho que filho, não lembro certinho, aí ela começou a crer, vejo que você é um homem de Deus. Precisou de um sinal de ressuscitar um morto para ela crer que Elias era um homem de Deus. Então ali a gente vê a figura das nações naquela mulher ali. Enquanto ele só multiplicou o azeite e a farinha, estava tudo bem, tudo normal. Mas quando ressuscitou ali uma pessoa, aí ela creu que Elias era um homem de Deus. E aí, curioso, né? Ali a gente vê o comportamento das nações. Então, a gente precisa ter sinais para conduzir todos ao arrependimento. Tanto eleitos quanto nações precisam ver, né? Precisam ver as obras, ver os sinais para então dizer realmente o Senhor é um Deus presente, é um Deus que realmente essa palavra que eles estão pregando aí, Deus vai cobrar mesmo. Eu estou vendo aqui porque ele está curando pessoas aqui na minha frente. Alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, tá? Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, ao ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais os enfermos fugiam, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E Deus, olha só interessante, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E Deus,
através das suas mãos, ele quer também fazer milagres. Ele quer também mostrar para as pessoas, para as nações, de que ele é um Deus que ele vai cobrar. Né? Pode falar, pastor, fica à vontade. Então, o grande problema que a gente observa hoje no nosso meio é que, às vezes, Deus até, durante um tempo, teve uma operação de sinais e maravilhas, milagres muito grandes, né? Repreensão de demônio, né? Cura de enfermos, né? Só que o homem parou de atribuir a glória para Deus e começou a trazer para si. E com isso começaram a extinguir, então, o Espírito. Essa também é uma forma de extinguir o Espírito. Porque ao invés de você, ao santificar o nome de Deus em sua vida e atribuir a Ele toda a glória, porque o Cristo, a gente vê Cristo com a plenitude do Espírito e ainda assim ele não trazia para si a glória. Tudo que ele fazia era para a glória de Deus e ele era cheio do Espírito de Deus. Então o que a gente vê hoje é o quê? Há uma certa barreira que impede que esses sinais aconteçam com grande frequência em nosso meio hoje. Por quê? Por causa que o homem se tornou um ser soberbo. E ele busca e ele traz para si a glória que é de Deus. O camarada tem coragem de chegar e contar testemunho. Eu orei por tal pessoa e ela foi curada. Ah, tal pessoa veio até a mim, eu fiz isso e o demônio saiu do corpo dela. Aí a pessoa sai dali, vamos lá, porque pastor tal tem o Espírito de Deus, ele orou por mim, eu fui curado, e aí ele orou por mim, o demônio saiu, vamos lá. Aí as pessoas, ao invés de procurar, né, a santificação, elas começam a procurar homens, começam a procurar sinais, e para de buscar a verdade. O que é que a gente vê nisso? As pessoas começam a procurar mais o imediato, que é aquilo que vai resolver o problema dela ali na hora, era o que acontecia no tempo de Jesus, mas não quer nenhum compromisso com o reino, não quer nenhum compromisso com a renúncia. E esses homens que têm feito essa obra dessa forma, extinguindo então o Espírito Santo, né, a operação do Espírito, esses homens estão trazendo um juízo muito grave para a vida deles. E o que nós estamos vivendo agora é o quê? Nem na nossa pregação estão dando mais crédito. Aí o que vai acontecer na última semana de Daniel? A restauração dos dons espirituais com o derramar da chuva serôdia. O revestimento de poder das últimas chuvas. Então, a operação de sinais pelas duas testemunhas serão tão grande que daí elas voltarão a crer, só que não entrarão mais para a salvação, entrarão para nações milenares, né? Então é isso que a gente vê acontecendo muito hoje. A glória, o homem querendo para si o que é de Deus. E outra coisa, por causa disso aqui, por falta de conhecimento e de entendimento, é que muitos dogmas surgiu no meio cristão, principalmente a igreja quadrangular, é uma igreja muito dogmática. Ela crê na questão do sal grosso, ela de vez em quando bota lá no meio lá da passarela deles, lá por onde o povo passa, um portal da benção, né? Lencinho, né? Então, por quê? Por causa de discernir errado essa passagem. Paulo fazia isso aqui, mas não quer dizer que a unção estava sobre o lenço. Paulo fazia isso porque o templo não dava para ele poder ir lá e fazer aquela obra ali. Então, ele fazia aquele símbolo ali para que a pessoa cresce no poder que estava sobre a vida de Paulo pelo Espírito, e não o lenço. Hoje não. Hoje o lenço acaba virando um objeto de culto dentro da casa da pessoa, acaba virando um ídolo ali dentro. Ah, esse aqui é o lencinho lá da Igreja Mundial. Ah, esse daqui é o pote de sal grosso lá da Igreja Quadrangular. Ah, esse aqui é a cabeça de alho lá da Igreja Universal. Isso só vê nessas igrejas neopentecostal. Pior que é bem assim mesmo, né? E foge do centro do que é aqui, né? Que é realmente Paulo, cheio do Espírito Santo, as coisas que ele usava, tinha, né, essas coisas, mas não porque os lenços ali tinham poder, né? Justamente. É da vida de santificação que Paulo tinha, da mensagem que ele carregava. Posso dar um testemunho rapidinho aqui do que aconteceu comigo. Uma legião de demônios entrou no corpo da minha mãe uma vez, na casa da minha tia. E lá o povo muito católico, muito católico. E eu estava lutando com esses demônios lá na varanda da casa da minha tia. E, irmãos, eu via sair um por um.
Eram muitos demônios, muitos demônios. Eu vi o endemoniado de Gadara na vida da minha mãe ali. Para a sorte e para a glória de Deus, eu tinha passado aquele dia em consagração, leitura da palavra, oração. Por quê? Porque à noite era culto de adolescentes na igreja. Então eu estava me consagrando pelo culto de adolescentes para que fosse uma bênção, para que vidas fossem salvas. E então, repreendendo aqueles demônios, uma hora o diabo pegou e lançou um dardo, e eu não vigiei. Qual dardo que Satanás lançou? Eu fui lá no meu aposento, falei, esse demônio não está saindo, não, vai sair agora. Eu peguei meu paletó que eu usava para ir para a igreja e joguei em cima da minha mãe. E comecei a repreender o demônio do corpo dela com o paletó que eu usava para ir para a igreja em cima dela. Eu só tinha aquele paletó. Depois que tudo aconteceu, depois que saiu tudo, demônio, no outro dia, minha prima, ainda muito criança, tinha uns 11, 12 anos de idade, veio me perguntar, ô tio, ô primo, os demônios saíram do corpo da tia por causa do paletó que você jogou em cima dela? Olha só para você ver. Aí eu fui e falei, não, o paletó foi apenas um símbolo. E os demônios saíram por causa da oração e da repreensão. E enquanto a gente estava repreendendo os demônios do corpo da minha mãe, foi algo tão tremendo que lá dentro da cozinha, minha tia estava contando o terço e rezando a Ave Maria. Aí o Espírito comunicou no meu coração, entra lá dentro, mande que todos fiquem quietos, porque quem vai realizar a obra aqui hoje sou eu. Sou eu quem irei operar a obra aqui hoje. Mande todos ficarem quietos. Aí eu entrei lá com muita sabedoria, virei para a tia e falei, tia, você sabe que eu te amo, sabe? Ela sei, meu filho. Eu falei, então a senhora crê no Espírito de Deus? Ela, eu creio. Então ele falou ao meu coração que é para a senhora calar, não para não rezar mais o texto que a senhora está rezando. E a senhora só observar, que a senhora vai ver o Espírito de Deus fazer a obra na vida da minha mãe hoje. Aí ela, na hora, ela aceitou a mensagem, parou de contar o texto. E os demônios saíram do corpo da minha mãe. E por último foi o chefão, um camarada que eu tinha travado uma briga com ele lá no Rio de Janeiro, e nem crente eu era. Olha só, ele entrou no corpo da minha mãe e eu repreendendo ele em nome de Jesus e eu não era nem crente, lá no Rio. Tinha 13, 14 anos de idade. Aí ele virou para mim assim e falou, quem você pensa que é, rapaz, para estar mandando eu sair do corpo da tua mãe? Aí eu falei, olha, eu não sou ninguém. Eu sou apenas uma criança, que há muito tempo atrás eu ouvi falar no nome desse Jesus a qual estou te repreendendo agora. E eu creio que esse Jesus aqui, ele ainda tem poder para me ouvir. E é em nome desse Jesus que há muito tempo atrás eu ouvi que eu te repreendo. Sai agora do corpo da minha mãe. E ele saiu. Então, assim, e olha que eu não era nem cristão, né? E a confirmação da total libertação da minha mãe veio logo depois de eu já ter me convertido ao Evangelho de Cristo. E aconteceu isso que eu estou falando aqui agora. Contei isso tudo para poder falar do paletó, irmão. Vocês desculpem aí a demora. Imagina, glória a Deus, hein? É muito bom, né? Tipo, compartilhar. Mas a mensagem é essa, irmãos. Que o objetivo desse estudo é esse, é mostrar, né, que esse homem celestial, essa mulher celestial, quando eu falo homem, eu falo no sentido humano, de ser gerado Cristo em nós. Aí quando Cristo é gerado em nós, aquelas obras da carne têm que ser extinguidas e os frutos do Espírito ser manifestos, então essas coisas aqui vão acontecer com nós também. Essas coisas vão acontecer quando nós alcançarmos esse homem celestial. A gente precisa, a cada dia, né, avançar mais no conhecimento e entender que o poder de Deus é necessário que haja em nosso meio para a confirmação da mensagem que a gente está carregando. E esse aqui é o estudo de hoje, né? Queria agradecer ao pastor Cláudio pelo convite. Eu espero que essa mensagem tenha tocado o coração dos irmãos aí, que possa gerar frutos aí. Em nome de Jesus.